não há conciliação possível entre o trabalho de editor e o trabalho de escritor. As pessoas perguntam, como é que você consegue conciliar? Não, não consigo. São coisas diferentes. Ou seja, o trabalho de escritor é sempre feito à margem do trabalho de editor. Você, como editor, tem que... Não é apenas um leitor. É leitor, mas tem que saber alguma coisa de gestão, de economia, é uma espécie de executivo que sabe ler. E depois, como editor, é preciso também lidar com essa espécie terrível, que são os autores, não é? Ora, eu também sou autor, não é? E, portanto, aí o meu trabalho como autor é lutar contra o editor, furar o prazo, pedir mais percentagem de direitos, não é? Os processos criativos são todos diferentes, não só de pessoa para pessoa, mas a mesma pessoa tem processos diferentes consoante escreve conto, ou poesia, ou teatro. Poesia não tem processo criativo, quer dizer, tem exigência, rigor, tem muito trabalho, tem dedicação, mas não tem propriamente um processo. Quer dizer, não tem um processo que você possa dizer eu levantei-me às 8 da manhã, às 9 comecei trabalhando. Não, isso não tem. Agora, escrever romance, escrever novela, isso tem. Deito-me por volta das 9h30, 10 da noite, 3h30 da manhã eu acordo e começo a trabalhar às 4 da manhã, que é a hora do silêncio absoluto, não é? É a hora que as pessoas ainda não começaram a trabalhar e a hora em que os bêbados já foram embora e, portanto, há um certo silêncio na vida. Claro que não é todo o dia assim, mas é na fase final de conclusão de um livro, que demora 3 meses, 4 meses, aí eu faço isso. Não é? E porque isso obriga a uma certa constância, você obriga-se a insistir, a ter uma rotina, a ter uma disciplina. Isso é muito bom, porque geralmente os escritores são muito indisciplinados. A revista Ler foi fundada em 1987. Já sou diretor da Ler desde 89. Não é uma revista literária, é uma revista de livros. Tem sido, na verdade, a paixão da minha vida, porque criei a revista, consegui manter. Eu acho que se você no Brasil perguntar o que é Lourenço Marques, disse Lourenço o quê? Lourenço Mutarelli ou Lourenço dos Santos, Lourenço da Silva. Lourenço Marques é o nome da antiga capital colonial de Moçambique, não é? Hoje Maputo. Se eu publicasse um livro chamado Lourenço Marques, as pessoas diriam, mas que nome tão feio, não é? E de facto não é um nome bonito. Eu achámos que era melhor mudar o título para A Luz do Índico, porque no fundo tem muito mais a ver com o próprio romance. E repara, o livro foi publicado 30 anos depois da independência de Moçambique. Passados esses 30 anos, já era possível os portugueses falarem das colónias africanas, com um certo desprendimento, com uma certa liberdade também. Durante muito tempo não se pôde falar disso, havia um complexo, mas o facto é que eu sempre vivi apaixonado, sempre com muito interesse, a aventura dos portugueses que vieram de África. Sendo um país muito pequeno e na altura, nos anos 70, muito atrasado, Portugal conseguiu fazer uma coisa única. É que em 3 meses, não é? Foi julho, julho e agosto, Portugal recebeu quase 1 milhão de pessoas que vinham de África sem nada. A sociedade absorveu essas pessoas e essas pessoas foram muito importantes para a transformação da vida em Portugal. Eu considero que há dois grandes momentos da Revolução Cultural em Portugal depois de 1974, depois da Revolução. Um foi a chegada das pessoas de África. O segundo momento de revolução cultural em Portugal foi a chegada da imigração brasileira e das novelas brasileiras. Quando passou Gabriela, foi uma autêntica revolução. O país parava para ver, não é? Eu acho que Portugal também só mudou ao longo da história graças às influências exteriores, não é? Portugal só fez revoluções importantes lá fora. Mas dentro de Portugal tem que ser outros a puxar. Vivi no Rio, vivi em Salvador e depois vivi um pouco à solta, Rio, São Paulo, Porto Alegre. Eu escrevi um livro longe de Manaus.
metade está escrita em ortografia portuguesa e metade em ortografia brasileira, porque se tem personagens portugueses e brasileiros, eles falam necessariamente com um tom diferente. Manaus é uma espécie de lugar onde toda a gente se perde, onde ninguém se encontra, e por isso estamos sempre longe de Manaus. Os portugueses também estão longe de Manaus. Porque Manaus foi na história portuguesa uma cidade com uma história simpática. Era a cidade dos foragidos, não é? Se você tinha problemas com a justiça ou com a igreja, aqui em Portugal você fugia para Manaus. E Manaus era um pouco o lugar onde os foragidos de todo o mundo se encontravam em liberdade. Em Portugal houve sempre um nacionalismo literário muito pobre, porque era importante defender o que é estritamente nosso, olhando para as outras experiências da nossa língua, o português, com algum desdém. Eu tive um professor de literatura brasileira que era angolano. Isso foi muito importante, esse professor. Eu recordo a primeira frase do professor. Ele disse isto, textualmente. Eu peço muita desculpa a vocês, mas a literatura brasileira é muito superior à portuguesa. Isto foi a primeira frase do curso. Imagina o escândalo das pessoas que estavam, não é? Habituados. Nós temos essa, Camões, Camilo, temos tudo isso, Pessoa, não é? Ele disse isso de um tom provocatório e foi ótimo, porque isso obrigou muita gente, eu inclusive, a descobrir muitas coisas da literatura brasileira. Eu acho que há um movimento que é herdeiro da literatura que se fazia aqui nos anos 60 e 70. E há um movimento que tem ritmo diferente e que é muito inspirado na literatura americana, na literatura latino-americana e também na literatura brasileira. Eu acho que esse é o mais criativo de todos. É um grupo de escritores que se preocupa com a qualidade dos personagens, com a qualidade dos diálogos e que acha que a literatura não serve para fazer política, para ensinar os outros como se deve fazer sexo, tudo isso. Não tem nada a ver. A literatura não tem uma função cívica, não tem uma função penal, não tem uma função pedagógica, nada. E eu acho que esse é um movimento que nós estamos a assistir, não é? Que está a nascer. E que eu defendo muito isso. E defendo muito essa ligação com a literatura brasileira.